Você vem aqui no iniciar, escreve Anaconda, Navigator, eu boto Ana, já aparece. Então, aqui novamente, né? Ana, aí eu já dei um Enter aqui para abrir o programa. E aí ele aparece esse símbolo aqui. Vou minimizar aqui a tela. Enquanto está abrindo aqui o Anaconda, esse é a logo deles, né? Que é a cobra, que é a Anaconda. Vamos esperar um pouquinho que ele está abrindo o programa. E aí pronto. Com ele aberto, a gente tem aqui o Anaconda Navigator, que mostra todos os programas que já vem instalado na Anaconda. Hoje a gente está focando no Jupyter Lab, então vamos abrir aqui ele. Mas mais na frente a gente pode ter um vídeo falando sobre o Jupyter Notebook, o PyCharm e o RStudio, etc. Que são programas, né, como IDEs para desenvolvimento. Então são várias outras aí que você pode estar utilizando também. Vamos focar aqui hoje no Jupyter Lab. Clique em Launch. Vou abrir aqui, ele abre no navegador, né? Então parece que está online, mas não está, né? Está rodando sua máquina, você pode ver aqui, ó, localhost, sua máquina. E aí ele vai mostrar aqui o diretório onde ele se encontra, né? Que é o raiz do seu computador. E você pode, navegando aqui no diretório, por exemplo, vou navegar aqui para o meu desktop e vou criar uma pasta. Estou aqui na área de trabalho, vou criar uma pasta, colocar o nome aqui, código, né? K0D1GO, código. E nessa pasta aqui, da código, nós vamos criar o nosso primeiro notebook. Notebook é o código-fonte gerado através do Jupyter. Tá? Então, por isso está aqui o nome notebook. Ele lembra um caderno de anotações, a gente vai colocar código, comentários, o que ele faz, né? Pode até colocar imagens. Então, por isso que lembra um caderno, então se chama notebook. E aí a gente vai criar um notebook Python 3, que é a versão que a gente instalou, né? A gente instalou a 3.7, que nada mais é do que uma atualização da versão 3. Então, quando a gente clica aqui em Python 3, vai ser a 3.7 que a gente instalou. Então, vamos lá. Clicamos aqui, o notebook vem sem nome. A gente vai colocar aqui, ó, clica no botão direito, vem Rename. Vou colocar aqui primeiro, o nome vai ser primeiro notebook. Pronto. Primeiro notebook que a gente criou. E aí o notebook ele é formado por células. Tá? Isso aqui é uma célula, uma caixinha. Aqui eu posso colocar o nosso código. Por exemplo, x é igual a 2 mais 3. 2 mais 3. Aí eu boto aqui, ó, play. Se eu colocar x, aqui o código sai, ó. Então, ó, 5, que é o resultado, 2 mais 3. Vou botar n é igual a 2 mais x. Então, dá o play. N igual a 7. Né? 5 já foi calculado anteriormente. As células elas são simples de cima para baixo, né? À medida que a gente vai dando um play, né? Posso voltar, clicar e aí rodar novamente, mas sempre lembrando de olhar esse númerozinho. Ó. Essa foi a primeira a ser rodada, a segunda foi rodada, a terceira, a quarta, ok? Então, se eu mudar aqui meu código, botar 2x agora é igual a 2 mais 10. Dá o play. Ó, agora é o 5. Então, isso aqui aconteceu antes desse, né? Que é o 4. Agora, se eu rodar aqui novamente, 12. E o N? O N é 2 mais o X. Então, vira o 7 e aqui vai ser o 8, ó. Que é o valor N igual a 14. Então, assim a gente já está criando nossos primeiros códigozinhos nesse notebook. Mas, como eu disse a vocês, o notebook não é só formado de células de código. Pode ter comentários, textos que vão facilitar a nossa visualização, né, do que está sendo produzido. Então, eu vou clicar aqui, ó, no maisinho, vou clicar aqui, ó, e vai inserir uma célula nova. Vou arrastar, colocar aqui no começo, para mostrar para vocês como inserir textos, né, para organizar os notebooks. Então, aqui, ó, eu seleciono Markdown. Né, o tipo de célula agora é diferente, não é uma célula de código, é uma célula Markdown. O que é Markdown? Textos, comentários, para organizar. Então, aqui eu vou colocar um texto, ó, texto. E aí dou play. Observe aqui, ó, ela é diferente. Então tem um texto ali. Só que antes desse texto aqui, eu queria colocar um cabeçalho. Então, vou botar aqui, ó. Como é que eu coloco um cabeçalho? Eu marco Markdown. Coloco assim, uma hashtag, né, um joguinho da velha, cerquilha. Cabeçalho. Né? Posso escrever introdução, primeiro notebook, etc. O que vocês pensarem aí. Dou play. Olha só.
Existem outros tipos de cabeçalho também, né? Menores, como títulos, subtítulos, e eles são classificados, né? São produzidos assim, né? Eu vou dar 2 cliques para poder editar e mostrar aqui para vocês, ó. Com 2 cerquilhas, eu tenho um cabeçalho um pouco menor. Vou botar assim, ó, cabeçalho. Com 3, já vou colocar aqui para mostrar para vocês, ó. Outro, vou chamar de título. Com 4, vou chamar de subtítulo. Você pode criar seções, etc. Sempre colocando mais cerquilhas. Olha só, quando eu rodo, tá? Então a gente tem isso aqui. Então, quando a gente roda ou aqui no play ou no atalho que eu acabei de fazer pelo teclado. Vou mostrar para vocês aqui. Esse atalho é o Shift Enter, que é a mesma coisa de eu clicar no play. Então, eu rodei aqui, ó, tem um cabeçalho um pouco menor, né, um título, um subtítulo menorzinho e o texto, que não tinha cerquilha nenhuma. Além disso, a gente pode, vou pegar aqui esse texto, copiar e colocar aqui dentro, ó, pra gente ver todos os tipos de Markdown, né, vários comandos Markdown numa célula só. Rodar aqui novamente, ó, e tá tudo junto. Vou apagar essa célula. Para apagar a célula é muito fácil. A gente pode clicar nela e vir na tesourinha e apaga. Né? Ela, na verdade, é recortada e você pode colar novamente. Mas é um jeito de fazer rápido. Aí eu venho aqui, ó, dou 2 cliques e vou mostrar mais coisas. A gente pode criar uma lista, por exemplo, para explicar algo. Né? Eu vou botar assim, ó, 1, item, 2, item, 3, item. Né? Vamos rodar aqui, ó, Shift Enter. Olha ali, ó, a minha lista enumerada. Ah, Márcio, eu não quero uma lista numerada, eu quero com pontinhos. Ah, pontinho é muito simples. É só você colocar aqui, ó, o asterisco. 1, item, outro, item 2, né? E aqui o outro item, ó. Shift Enter. Aqui, ó, com pontinhos. Então, a gente pode ter um outro vídeo, uma outra aula falando sobre vários comandos Markdown, outros atalhos, outras dicas. Eu trago aqui só esses rapidinhos assim, que eu acho que já vai ser o suficiente para, durante uma explicação aqui, vocês poderem clarificar o que vocês estão produzindo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, N, eu vou criar uma célula aqui em cima e vou colocar hashtag, por exemplo, fazer de conta que é número de pacientes, que eu estou produzindo um código aqui para saúde. Então, aqui eu escrevo número de pacientes, né? Lembrar de colocar o tipo Markdown, aí quando eu rodar, tá aqui, ó, número de pacientes. Ou posso colocar uma outra célula para separar uma seção nova aqui, e aí eu coloco as vendas do mês. Marca aqui como Markdown, lembrando. E aí agora tem outra seção. Então você pode separar seu código por seções, por títulos, cabeçalho, organizado. Fica muito melhor. Vou passar agora algumas dicas, né? O macete aí para quem já conhecia o Jupyter, mas não tá demorando para usar, tá ainda um pouco devagar o processo, né, de desenvolver código. Vou passar alguns macetes, alguns atalhos que eu utilizo muito no dia a dia. Então, primeiro aqui, né, eu acabei fazendo, não sei se vocês repararam aqui na hora que eu fiz o número de pacientes, eu criei a célula de uma forma sem clicar no maisinho. Então, como é que eu faço isso? Bem, se eu quero criar uma célula acima dessa daqui eu estou, ó, ela fica azulzinha, eu clico na letra A no teclado. Ele cria acima. Se eu quero abaixo, B. Ele cria aqui. Então, A, você lembra assim, acima, B, below, né? Mas é abaixo, aqui está. Então, A e B. Se eu quero deletar uma célula, fazer mais rápido aqui, ó, eu seleciono ela e clico 2 vezes na letra D. D. Ela deleta. Ó, D, deletou. Quero deletar vendas do mês. Pode ser células Markdown, não tem problema. Ó. DD. E aí eu apago essas células. Beleza? Então, a galera que está usando aqui, pode usar os botõezinhos de copiar, colar, tudo bem. Mas a gente pode fazer também diretamente nas células com os atalhos que a gente está vendo. Né? Com deletar, acima, abaixo. Tudo bem? Bem, para finalizar esse vídeo aqui, eu mostrei, né, como criar um notebook, como criar o seu primeiro código, como usar o Markdown, mas tudo isso através de um programa chamado JupyterLab, né, essa IDE, que está instalado pela Anaconda, que a gente baixou no começo. Mas vamos fazer de conta que você não quisesse, né, pode ser até a realidade, né, você não pode instalar o Anaconda na sua máquina.
você não tem espaço para isso, né? Um programa com 3 GB, ou você está na máquina emprestada de alguém, você quer programar para mostrar para ela, mas você não pode instalar coisas lá. Bem, existe uma solução chamada Colab, do Google. Colab, Google, bota assim, primeiro site vai aparecer, né? Google Colab, colabresearch.google.com, e aí ele te provê notebooks, né, para você poder criar aqui na introdução do site, mostra exemplos, né, um pouquinho. Tudo que a gente viu até agora muito semelhante, mas eu vou mostrar as diferenças. Clica aqui em arquivo, novo notebook. E aí, para você poder criar um notebook, você tem que ter só uma conta no Google, né? Um Gmail, usar já o Google Drive, porque tudo que você for criar, ele vai salvar no seu Google Drive. Então, por aí já começam as desvantagens, mas eu vou explicar. Então, pronto. Aí aqui no site, quando você abrir, vai ter uma mensagem de boas-vindas, alguns exemplos explicando como usar. Tudo que a gente viu é bem parecido, né? Então, vocês não precisam tá lendo essa parte. Vão aqui em arquivo e clica em novo notebook, né? Quando você clicar aqui, ele vai pedir você fazer o login. Então, você pode fazer por aqui ou aqui no botãozinho azul, né? O login é com a conta do Google, aquela que você usa para o seu Gmail ou para o Google Drive, né? Quem não tem, precisa criar para poder estar utilizando esse serviço. Então, é uma desvantagem, né? Que você tem que ter essa conta que tem no máximo 15 GB, mas lembrando que esse 15 GB é o que você tem para o Google Drive, para suas apresentações, para os seus arquivos. Então, tudo que você utilizar nessa conta consome desse espaço, inclusive os notebooks que você criar, né? Então, tem que pesar bastante isso. No notebook local, né, quando você cria através do Jupyter Lab, você tem o seu HD inteiro para guardar as coisas. Pode acessar offline também, né? Então, tem as suas vantagens e tem as suas vantagens também. Então, tem que analisar isso. Vamos clicar aqui no novo notebook. E aí eu já fiz o meu login aqui, ele vai abrir pra gente uma tela parecida com o que a gente estava vendo lá no Jupyter Lab. Ó. Então aqui ó, tem uma célula, tá vendo? E aí nessa célula você pode colocar o seu código, né? Como a gente fez lá, x igual a 10 mais 10. Sendo que o play é aqui, ó, fica no mesmo lugar, na célula. Deu play aqui, ele toma um tempinho, porque ele está conectando a uma máquina para rodar esse seu código. A partir que a máquina esteja inicializada e rodando lá no servidor do Google, você vai conseguir rodar tudo rapidamente. Olha só, aqui eu já estou conectado. Ele até fala ó, que eu estou utilizando uma máquina Google Computing Engine em Python 3. Tem ali a memória RAM de 12 GB, então se seu computador tem menos de 12 GB de memória RAM, você pode, melhor usar essa aqui do Google. E tem o disco também ali, o quanto que você pode estar utilizando de HD, né, para guardar os seus dados. Então aqui eu dou play, então rodou aqui x igual a 10 mais 10, vou criar uma nova célula, ó, ficou 2 porque eu acho que eu dei 2 vezes o play aqui, então na nova célula vou dar o play aqui novamente, e a gente vai ver o valor de x, ó, igual a 20. Tá? Márcio, os atalhos para criar célula funcionam? Olha só, A, cria em cima, dei o play de novo, B, eu crio embaixo, ok. Só não temos o atalho DD para deletar. O atalho para deletar, ó, você ou vem aqui no cantinho, né, que tem para deletar, ou clica Ctrl MD, Ctrl MD, aí ele deleta. Ó, vou deletar essa. Ctrl MD, na sequência, Ctrl MD. Então aqui, ó, deletar essa também. Pronto. E para adicionar textos, Márcio? Para texto não é Markdown aqui. Aqui a gente usa esse mais texto. E aí a célula já vem uma visualização de como ela vai ficar. Então olha aqui, ó. Vou colocar cabeçalho, ó lá. Ele já mostra o tamanho, como vai ficar. Então se eu for... Tem uma vantagem, né? De você ver mais rápido e vai digitando aqui e vai vendo lá, né? Ó, título. Então ele já mostra ali como vai ficando. Aqui tem alguns atalhos, por exemplo, né? Para Markdown, eu quero colocar em negrito ou itálico, eu utilizo o asterisco. Então olha só, aqui eu tenho um texto, asterisco, asterisco, dos dois lados ele fica itálico. Se eu quiser colocar em negrito, são 2 vezes o asterisco, ó, texto 2. Então ele já fica em negrito. Mas aqui tem um atalho em cima que você pode clicar, né, um botão para isso. Então eu vou escrever aqui, ó, Google. E aí eu esqueci, eu clico, ele já faz para mim. Então tem algumas vantagens, né? Ficar mais prático, alinhar o texto, né, recuar, adicionar uma imagem. Então tudo aqui já prontinho nessa barra. Lembrando,
você vai usar ele de forma online, né? Tá guardando no seu Google Drive. Se você estiver fazendo vários notebooks, acessando arquivos, você tem que lembrar de fazer o upload para o seu Google Drive para poder utilizar aqui. E já no Jupyter Lab você está utilizando na sua máquina, então você não precisa fazer o upload, né, o download dos arquivos depois. Então, tá aqui, ó, eu vou rodar essa célula, né? Aqui, ó, então, Shift Enter, e aí ela fica aqui. Então, Shift Enter, rodo a célula, ou Ctrl Enter também é a mesma coisa. A diferença é que o Shift Enter, quando eu rodo, ele roda a célula e vai para baixo. Se eu tiver outra célula aqui, ó, outra célula aqui, ó, 10, x é igual a 10 mais 3. Shift Enter, ele roda e abre um abaixo. Se eu fizer só Ctrl Enter, ele roda a célula e fica no mesmo lugar. Aí não vai para baixo, ó. Aqui foi para baixo. Então, são esses os atalhos, as dicas de como utilizar, os atalhos de A para cima, B para baixo. Tem muito desenvolvedor que eu vejo adicionando a célula manualmente, demorando para deletar, né? Você quer marcar duas células e apagá-las mais rapidamente, né? Você pode fazer com Shift e aí marca as células, usa um atalho, arrasta, joga. Tudo isso aí vai te trazer mais agilidade, mais até eu falo que fica até mais prazeroso de programar, você não fica esquentando a cabeça, tendo que clicar, puxar, essas coisas. É muito parecido, né, que vocês podem ver, o nome do arquivo você coloca aqui, ó, em cima, vamos lá, outro notebook, pronto. Ele vai ficar salvo no seu Google Drive, eu posso clicar aqui, ó, e vou localizar no Drive, olha só. Então, no seu Google Drive vai ter uma pastinha do Colab, ó. Vou mostrar aqui. Tá abrindo. Ó, aqui tem o armazenamento, tanto que eu já usei, né? E aí Colab Notebooks. Então tá aqui. Todos os notebooks que você for criando vai ficando nessa pasta. Você pode depois organizar, como organiza o Google Drive normalmente. E aí você decide. Vai usar o Anaconda, o Jupyter Lab na sua máquina, ou vai utilizar o Colab na internet, vai fazer o upload dos seus arquivos para lá. Bem, nos nossos vídeos a gente vai estar utilizando um ou outro, e aí vocês já sabem então como instalar e como utilizá-los, né? Os atalhos, as dicas, né, que a gente deu aqui, acho que vai deixar o seu desenvolvimento mais leve, mais fácil de fazer, mais prazeroso. Então a gente vai ficando por aqui, até o próximo vídeo. E aí, gostou desse vídeo? Então curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!